Fala, meus amigos e minhas amigas. O ex-candidato a presidente da República, Ciro Gomes, terminou a eleição com 3% dos votos. Ele tinha 7%, pontuava entre 7% e 6% nas últimas pesquisas, e ficou com 3% na apuração. Isso levou a crer que o aumento do percentual de votos do Bolsonaro se deu por conta da migração de eleitores ciristas, que na realidade talvez eram bolsonaristas, a migração deles para o Jair Bolsonaro já no primeiro turno. E agora quem está dizendo isso é o diretor da Quest, Felipe Nunes. Ele conversou com a imprensa e fez a seguinte avaliação. Curta esse vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Nós vimos que Ciro Gomes mirou sua artilharia na reta final de campanha no primeiro turno, mirou para Lula. Atirou em Lula no debate da Globo, por exemplo, ao invés de perguntar ao Bolsonaro, chamou o Lula para tentar desgastar, fez uma dobradinha com Felipe Dávila também para desgastar o ex-presidente Lula. Então demonstrou claramente que ele era contrário à questão de apoio ao ex-comandante do Planalto, ou era contrário à tese que todo mundo deveria apoiar o Lula para derrotar logo o Bolsonaro. Aí o Felipe Nunes diz o seguinte, que a postura do Ciro Gomes na reta final foi determinante para voto útil em Bolsonaro. Muita gente que votaria em Ciro disse, não vou votar em Ciro, vou votar no Bolsonaro. Tanto é que esses 3% que aí estão postos para o Ciro Gomes, a opinião de especialistas que afirmam que eles são mais propensos a votarem em Lula no segundo turno. Porque Ciro adotou a postura de ataque a Lula e aliviar para o Bolsonaro na reta final, fez com que os seus eleitores fossem para o Bolsonaro, e a parte que ficou propensa para o Lula no segundo turno. Felipe Nunes disse aqui o seguinte, entrevista ao portal UOL, vou aqui abrir aspas para ele. No dia 28, a gente mostrava a diferença do Lula para o Bolsonaro 51% a 36%, com a Tebet com 5 pontos e o Ciro com 7%. No dia 1º de outubro, no sábado à noite, a gente divulgou uma outra pesquisa mostrando o Lula caindo de 51% para 49% e o Bolsonaro crescendo de 36% para 38%. Ou seja, a tendência da última hora já era de uma aproximação. O Lula ficou com 48% no final, exatamente dentro da margem de erro, mas o Bolsonaro apareceu com 43% em relação a esses 38%. Isso quer dizer que o Bolsonaro cresceu 5 pontos. Ele continuou dizendo, sabe qual é o ponto relevante? É de onde vem esse voto. Olha só, Ciro Gomes, que aparecia com 7% no dia 28 e apareceu depois com 6% no dia 1º, terminou a eleição com 3%. Houve aproximadamente 3 pontos de eleitores de Ciro Gomes que foram embora. Não para o Lula, mas para o Bolsonaro. O voto útil que a gente observou na reta final foi todo na direção do Bolsonaro. A postura que o Ciro adotou na reta final da campanha, para mim, foi determinante no tipo de apontamento que ele fez para a direção desse eleitor. Eu trago essa matéria do Felipe Nunes para que nós entendamos o que ocorreu. O Lula permaneceu com o seu percentual de 48%, como as pesquisas vinham mostrando, e o crescimento do Bolsonaro se dá justamente por essa migração que não foi captada pelos institutos de pesquisa. Essa migração tão forte desses eleitores do Ciro Gomes para o Jair Bolsonaro. E os 3% que votaram no Ciro, repito, a meu ver e também na análise de muitos especialistas, esses 3%, boa parte desses 3%, podem ir para Luiz Inácio Lula da Silva. Lembrando que Lula não precisa de todos os votos do Ciro. O Lula não precisa de todos os votos da Simone Tebet. O Lula não ganhou a eleição por 1,5 ponto. Então ele precisa de muito pouco para derrotar Jair Bolsonaro. É manter o que ele conquistou e conquistar mais alguma coisa. O foco da campanha é o Sudeste, para não deixar o Bolsonaro crescer mais do que ele já cresceu. E aumentar, quem sabe, a maioria no Nordeste. Forte abraço a todos vocês e a luta continua. Quai, seu app de vídeos curtos.